colocou no coração dele e deu uma temática para nós estarmos falando nos cultos, né? Que é para sermos diferentes. Eu respondi a um questionamento que disse assim: mas não tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Eu falei, e não está sendo? Porque se Deus colocou alguém na direção, é porque a pessoa sabe aquilo que a igreja está precisando. Eu acho muito bom, achei muito bom isso daí de verdade, pelo seguinte, irmãos. Isso mostra preocupação com os assuntos que a igreja tem que ouvir. Mostra uma liderança preocupada com aquilo que as pessoas precisam ouvir. E, de certa forma, joga uma pressão em nós, que estamos aqui no púlpito, para sempre estarmos preparando mensagem e alimentando a igreja que é a noiva do Senhor. Né? Então, é motivo de alegrar a Deus. Abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 9, e versículo 7. Eu estou com uma Bíblia de estudo aqui, que eu ando fazendo alguns estudos em casa, e ela é meio difícil até de olhar para ela, algumas coisas aqui. Juízes, capítulo 9, versículo 7. Vivemos tempos difíceis. E espero que Deus fale em cada coração, amém? Amém. E como o disseram a Jotão, foi e se pôs no cume do monte de Gerezim. E levantando a sua voz, clamou, e lhes disse: ouvi-me, homens de Siquém, que Deus vos ouvirá a voz. Uma vez foram as árvores a escolher rei para si, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Mas a oliveira respondeu: não deixarei os meus manjares, com os quais, por minha causa, Deus e os homens são honrados, para ir ser grande sobre as árvores. E disseram as árvores à figueira: vem tu, e reina sobre nós. E respondeu a figueira: não deixarei a minha doçura e o meu bom fruto, para ir ser grande sobre as árvores. E disseram então as árvores à videira: vem tu, pois, e reina sobre nós. E a videira lhes respondeu: não deixarei o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir ser grande sobre as árvores. E disseram então todas as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se na verdade me escolheis para ser rei sobre vós, vinde então, e estais seguros debaixo da minha sombra. E se não, fogo saia do espinheiro, que devore os cedros do Líbano. Muitas pessoas não entendem essa parábola, né? Jotão, ele era filho de um juiz de Israel que tinha morrido. E um dos seus irmãos matou todos os demais. E esse fugiu para não morrer. Só que antes de morrer ele fez essa parábola. E é interessante que ele fala sobre 3 árvores, símbolo de Israel, né? A figueira, a oliveira e a videira, que não quiseram reinar. Mas quem aceitou reinar foi o espinheiro. Mas antes de entrar na palavra, antes de começar a reflexão, é importante falarmos de algumas situações que envolvem a igreja evangélica no Brasil. A primeira situação: pastor Jorge Linhares, ridicularizado pela mídia e a maioria dos formadores de opinião, por dizer que menino nasce menino e menina nasce menina. Ele foi ridicularizado e até processado. Segunda situação:
pastor René Kivitz, recentemente excluído da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Porém, esse pastor, ao contrário do pastor Jorge Linhares, foi aclamado pela imprensa secular, que disseram: esse homem é um homem à frente do seu tempo, esse é realmente um servo de Deus. Estou aqui falando, sabendo que está sendo gravado, e nós temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia, com todo o respeito, o poste anda urinando no cachorro. Então é até difícil falar. E esse pastor foi exaltado, por quê? Qual o motivo? Ele propôs que a Bíblia seja atualizada em conformidade com o ativismo LGBT. A Convenção Batista o excluiu, mas a mídia chamou a convenção de retrógrados, fundamentalistas, porque esse pastor, segundo a imprensa que criticou o pastor Jorge Linhares, agora fala que o pastor René Kivitz é um grande homem de Deus. Mas tem uma outra situação ainda. Está em vigor uma violentação contra a ordem natural a ponto de corromperem a língua portuguesa. Existe um cantor brasileiro, eu não sei o que ele canta, que eu nunca vi, chamado Pablo. O artigo que tinha que dominar esse cantor, por ser masculino, é o Pablo. Mas estão violentando a língua portuguesa, chamando de a Pablo. E todo mundo tem que chamar desse jeito. Se não chamar, é uma ofensa. É uma ação de homofobia contra aquele cantor. Tá? Uma outra situação. Também está em voga uma linguagem neutra, onde não se pode referir a ninguém em referência ao sexo. Ou seja, aqueles, aquelas. Porque tem pessoas que não se enquadram nesse perfil. Então tem que ser aqueles e aqueles. Tá? Não sei se vocês sabem disso. Hoje, muitas postagens e muitos artistas já falam desse jeito. Aqueles, eliques. Você já viu isso daí? Mas está nessa situação. Uma outra situação. Há uma infinidade de pessoas que se dizem cristãos que já aceitaram o estilo de Sodoma igual Jó. Quando Jó avistou as campinas de Sodoma, ele viu que era um lugar bom. Ele foi e armou tenda nas campinas de Sodoma. Mas quando o anjo chegou, onde ele estava na porta da cidade. E só ficava na porta da cidade quem tinha autoridade. Isso mostra que ele já era autoridade no local corrompido. E tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que estão desse jeito, né? Não tem importância, se assentam ao lado de Sodoma e depois se acampam ao lado de Sodoma e depois estão assentados na porta. Há uma infinidade de cristãos que dizem o que está para acontecer vai acontecer. Ou seja, nós não precisamos lutar. Nós não precisamos nos organizar. Nós temos que aceitar tudo que está vindo. Irmãos, nós somos igreja. E como igreja nós somos vivos. E quem vivo dá glória. E para dar glória, irmãos, nós temos que fazer barulho para esse mundo. Porque nós nunca vamos aceitar essas ordenanças que estão colocando para nós aqui. A outra situação ainda. O jogador Maurício de Souza, do Minas Tênis, soltaram uma revista onde um super-herói, que todos nós, quando éramos crianças, líamos a revistinha, víamos aquela revista, um Superman, e agora fizeram um Superman bissexual. Maurício de Souza falou assim, olha, eu acho que isso não tem nada a ver, ele não podia fazer uma coisa dessa, porque isso está errado. O Minas Tênis, o Minas Clube, que é patrocinado pela Fiat, foi lá e rescindiu o contrato dele.
Mas quem levou isso para a imprensa foi um outro jogador de vôlei que faz parte do LGBT. Então, enquanto penalizaram o Maurício de Souza, o outro jogador que fez esse barulho todo, o que aconteceu com ele? Foi convidado para participar do Big Brother, que muitos cristãos estão assistindo. Está lá hoje no Big Brother. Então, irmãos, o Facebook bloqueou a conta do perfil de uma pessoa que diz: a Deus toda a honra e toda a glória. Por quê? Discurso de ódio. Então, o que eu quero falar aqui hoje? Deus criou o homem para que esse homem dominasse sobre a criação. Quando Deus criou o homem, disse: dominai sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo que se move. Mas nas entrelinhas, essa ordem que Deus deu é para que o homem tivesse domínio próprio. Porque quem não se domina, não pode dominar ninguém. Você sabe por que está nessa igreja hoje? Porque alguém comedido e com liderança fez alguma coisa para isso acontecer. Porque quem não tem condição de se dominar, não domina ninguém. E Deus disse: dominai sobre tudo. Mas o homem pecou contra Deus. E quando o homem pecou contra Deus, o homem perdeu esse domínio próprio. O homem perdeu o domínio próprio quando conversou com o diabo. Cada vez que nós conversamos com o diabo, nós perdemos alguma coisa. E agora, diante dessa situação, o que Deus faz? Deus traça um plano para dominar sobre os homens e trazer um projeto de redenção. Assim que estabeleceu o primeiro império na terra, que foi o império do Egito, Deus fez toda uma engenharia social, toda uma engenharia estrutural, toda uma articulação para colocar quem no governo do Egito? Um homem segundo o seu coração, que conhecia a sua palavra. E colocou José no Egito. Faraó era o maioral, mas quem mandava mesmo era José. Faraó ficava sentado no trono, mas quem mandava era um homem de Deus, que tinha o temor de Deus. Faraó não se dominava. Os egípcios não se dominavam. Era uma sociedade entregue a várias coisas que Deus abomina. Mas Deus colocou José. E às vezes, quando Deus coloca um homem para presidir uma situação no mundo, Deus quer que aquele homem pense de maneira que após a saída dele, tenha um outro homem de Deus ali, para que Deus seja sempre representado. E a família de José chega ao Egito, com José no trono. Qualquer um deles poderia estar num cargo de mando no Egito. Os próprios filhos de José poderiam ser preparados para continuar num cargo de mando no Egito. Mas chegando ali, disseram: não, nós somos pastores, nós não queremos nos misturar. Então deram para eles o melhor da terra do Egito, que é a terra de Gósen. Estabeleceram na terra do Egito, engordaram, enriqueceram. Mas enquanto eles estavam engordando e enriquecendo, eles estavam envelhecendo também. José estava envelhecendo e não tinha ninguém para continuar aquele trabalho. José morre, aquela geração morre, e os filhos de Israel continuam na terra de Gósen, engordando, enquanto outros que estavam perto de Faraó faziam leis para os destruírem. Passou 400 anos, veio a conta. Irmãos,
tinha uma profecia de que isso ia acontecer, mas também tem uma profecia que nós vamos ser arrebatados. Isso não é salvo-conduto para ninguém deitar e ficar parado, deixando tudo acontecer por mãos de homens que não têm compromisso com a palavra de Deus. Os irmãos de José engordaram, os descendentes engordaram, enriqueceram. Enquanto isso, lá no Egito, perto de Faraó, na área central, faziam leis para matar todos os seus filhos primogênitos. Se eles estivessem no poder, possivelmente eles sairiam do Egito. Talvez houvesse uma ruptura, mas não teria que sacrificar os seus próprios filhos. Às vezes a nossa negligência nos leva a sacrificar os nossos filhos. Às vezes as nossas negligências criam situações que nós sacrificamos aqueles que nós amamos. Quando saíram do Egito, Deus chama Moisés, estabelece um pacto com a nação de Israel. Deus sempre querendo dominar sobre Israel, Deus sempre querendo dominar sobre os homens, porque Deus quer dominar sobre você, Deus quer dominar sobre mim, mas nós não aceitamos, ou aceitamos parcialmente. E o povo cresce, o povo se estabelece, Deus levanta juízes, e quando um juiz não estava em conformidade com a vontade de Deus, como era o caso de Sansão, Deus pega e troca. Deus simplesmente tira aquele juiz. Chegou um momento que o último juiz foi Samuel. O povo fez o primeiro impeachment da história da humanidade. Chega em Samuel e diz: nós não queremos mais esse governo, nós queremos ser igual às outras nações. Quando a ordem de Deus era para ser diferente, eles queriam ser iguais. É para ser diferente, mas eles queriam ser iguais. O impeachment, e tira Deus da vida da nação. Deus fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. O fato é que Israel falhou na ordenança de apresentar Deus ao mundo. Israel, que tinha que apresentar Deus ao mundo, sendo diferente, buscou ser igual. Israel tinha que deixar Deus dominá-los, mas fez tudo para que o mundo os dominasse. E todas as vezes que Deus colocava um rei, porque o povo pediu um rei, entrou Saul, entrou Davi, mas ninguém deles realmente conseguiu uma proximidade de Deus como deveria ser. Veio o tempo de destruição, quando Nabucodonosor entrou e tomou todo o reino, e Deus falou assim: não, eu não vou ficar sem um homem de Deus, um homem da minha confiança lá. Deus foi e colocou Daniel. Deus colocou Daniel, por quê? Porque Deus quer um homem de Deus no governo. Deus quer um homem de confiança governando, para que o seu povo não sofra. Porque quando o justo governa, a justiça. E Deus queria sempre que tivesse uma lâmpada colocada por ele em algum governo. Foi assim com Daniel, que passou por vários impérios. Foi assim com Esther, Mardoqueu. Deus colocou ali, para quê? Para o representar e proteger a nação. Mas o homem continuou caindo diante de Deus.
Quando Jesus foi nascer, no Império Romano, Deus preparou um homem chamado José de Arimateia, porque Cristo deveria ser sepultado num túmulo onde nunca tivesse sepultado ninguém. E Deus escolheu aquele homem para colocar ali, para que quando precisasse, aquele homem haveria de providenciar o túmulo para Cristo. Agora, irmãos, é aqui que eu começo. Pastor Dilon pregou dias atrás: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa consciência. Se nós não tivermos consciência que somos diferentes, nós não vamos transformar o mundo. Se nós não tivermos consciência de que o nosso reino não é aqui, mas nós temos que pavimentar o mundo para que os que vão vir depois de nós tenham condição de escolher Jesus, nós não teremos consciência, porque quem tem consciência não escolhe espinho para governar a si próprio. Jotão fez uma parábola, foi e chamou ali a videira. A videira não quis. Agora, por que a videira não quis? Depois chamou a oliveira e figueira e assim por diante. Por que essas árvores não quiseram? E por fim o espinheiro. O espinheiro mandou todos entrarem debaixo da sua sombra. Desde quando espinheiro tem sombra? Desde quando espinheiro fornece sombra? E ainda profetizou que acabaria com todos os cedros do Líbano. Cedros são árvores frondosas, madeira de lei. Mas os espinhos já tinham prometido que isso ia ser feito. E eu estou vendo uma geração de pessoas escolhendo espinho para governar sobre nós, a troco de nada. Pessoas que não temem a Deus, que não têm compromisso com o Evangelho. Nós somos implacáveis, pastor, com qualquer homem que se diz cristão, que tem uma falha pequenininha e chega lá em cima. Mas vivemos justificando aqueles que não têm compromisso com Deus. Acusamos a videira, acusamos a oliveira, mas absolvemos o espinheiro. Estou vendo uma geração, essa geração, eu estava angustiado, conversei com o pastor esses dias. Uma pessoa que se diz cristã, em um certo serviço, com uma pessoa que não pode ser imputável, porque, né? Mas ela chegou e fez uma brincadeira, como se ele gostasse de outro homem. Aí alguém falou assim: mas você não pode falar isso. E aquela pessoa falou: mas isso é normal, hoje é normal. Irmãos, pelo amor de Deus, pessoa que se diz cristãs, conformada com isso. E ainda falou, depois que eu conversei, mas o que está para acontecer, vai acontecer. Eu quase falei: você vai para o inferno junto com eles, porque você está fechando a porta dos céus para você e para eles também. Estamos conformados com espinheiros, estamos conformados. Quando Daniel estava no governo da Babilônia, talvez fosse possível que outras pessoas o imitassem,
Porém, quando saíram da Babilônia, muitos ficaram lá, porque estava confortável. Nós estamos nos sentindo confortáveis no mundo. Nós estamos felizes no mundo. Estamos dando honra para espinheiros. Uma vez eu estava num culto. Eu era novo convertido. E tinha um pastor Oswaldo Silva, saudosa lembrança. Sempre gostei de ver aquele homem pregar. E por sinal, porque todo mundo imita todo mundo, né? Eu tento pregar igual ele. Porque sempre gostei muito. Já tinha ido em vários cultos que aquele homem tinha pregado. E ele começou a pregar uma mensagem de profunda reflexão numa igreja lá em Paulínia. E era num ginásio, todo mundo de olho, ninguém se mexia, com a mensagem profunda. Quando de repente chega o prefeito com uma comitiva. O pastor não pensou duas vezes antes de ir lá, pediu licença, pegou o microfone, cortou a mensagem e fez 5 minutos de apresentação daquele homem no púlpito. Irmãos, púlpito não é lugar para espinheiro, seja de qual tipo. Existem autoridades civis e autoridades eclesiásticas. Esse lugar aqui é para quem ora, é para quem tem responsabilidade com o rebanho, é para quem medita na palavra, é para quem tem pão, é para quem tem azeite. Nós conformamos com o mundo. Estamos elegendo espinheiros. Eu me preocupo muito. Surgiu uma mulher, Simone de Beauvoir, eu acho que é essa a pronúncia, que diz que menino, não existe menino nem menina, que isso é uma construção social, que você escolhe o que você vai ser. E alguns concursos públicos que você for prestar, você tem que colocar a resposta contra a sua fé, porque se você colocar o certo para eles é errado. O certo para eles é errado. Uma geração de espinheiros nos meios acadêmicos, uma pouca vergonha. Não se pode nem falar. Os irmãos sabem que eu já participei de governo, mas tem situações que você tem que ficar quietinho. Você ia em alguns locais, tinha 10, 15 pastor, desculpa falar, pastor sem rebanho e sem compromisso. E quando vem qualquer coisa que afronta a nossa fé, ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar. Eu me lembro, quando eu era moleque, todos os moleques gostavam de brincar de bola ou de revolvinho. Quem aqui nunca gostou de brincar de revolvinho? Surgiu uns pseudo-intelectual. Olha, seu filho não pode brincar de revolvinho, senão ele vai ficar violento. E nós falamos assim, não, é verdade. Isso é verdade. Não podia brincar de bola, não podia brincar de revolvinho, mas podia brincar de boneca. Né? E esse pessoal que está no governo hoje, do mundo, falava de violência, mas hoje, quando morre um policial, ninguém está nem aí. Mas quando morre um bandido, desculpa falar, nós temos que orar por todos, mas justiça é justiça, e a justiça tem que ser para todo mundo. Eu me lembro, irmãos, de os pseudo-intelectual que surgiram, um bando de espinheiro, e desceram o pau no pica-pau. Teve gente que fez palestra falando dos malefícios do pica-pau. Mas o pica-pau não tinha morte. O pica-pau desenhava um revólver na folha, atirava e a pessoa ficava toda chamuscada, mas nunca morria. Mas agora esses jogos que tem aí, que vicia seu filho, isso pode. Sabe por quê? Porque nós colocamos espinheiros no meio acadêmico.
Colocamos espinheiros nos governos municipais. Colocamos espinheiros nos governos estaduais. E colocamos espinheiros no governo federal. A igreja tem que começar a se preocupar no que quer para a vida. O que você quer para a vida dos seus filhos. Dias atrás, há uns 4 meses atrás, eu comecei a assistir um seriado de super-herói. Quando não, tinha toda uma apologia apoiando esse tipo de coisa. 90% das séries hoje em dia estão contaminadas. Nós nos acomodamos na terra de Gósen. Os espinheiros tomaram as universidades. Os espinheiros tomaram as cidades. Os espinheiros tomaram toda a fonte de poder. É comum nas igrejas, em época de eleição, aparecer um monte de espinheiros. E pessoas no nosso meio apoiando outros que não têm compromisso com Deus. Só vem na época de eleição e depois some. Mas quando é para votar alguma coisa que vai matar o seu filho, não pensa 2 vezes. Quando vai votar alguma coisa contra a sua família, não pensa 2 vezes. Irmãos, não sou contra você ficar na terra de Gósen, mas se levante e tome uma posição de cristão. Nós não estamos num piquenique, nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual que poucas pessoas estão entendendo, que poucas pessoas estão enxergando. Se você tivesse noção do que vai acontecer daqui até o ano de 2030, se você tivesse noção, chegando na sua casa, pesquisa a palavra multiverso, e você vai ver. 3 pessoas, não vou falar o nome aqui, influentes no mundo, estão projetando a retirada completa do dinheiro. E a tecnologia 5G que está chegando aí vai possibilitar coisas jamais vistas. O celular, que é um item de tecnologia hoje, está com os dias contados. Porque daqui a um tempo você vai ter um belo chip na sua cabeça que você vai conectar com o mundo inteiro. Se você estiver aqui, porque eu não quero estar aqui. Porque a Bíblia fala: vigiai para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Nós precisamos tomar posição. Precisamos tomar posição e parar de apoiar espinheiro. Nós precisamos tomar posição. O pastor pediu para mim falar sobre a diferença do governo de um homem de Deus para governo de espinheiro. E aqui eu não falo de ideologia não, mas você enxerga onde as pessoas vão. Você enxerga a fala das pessoas. Você sabe em quem as pessoas são ligadas. Porque em época de eleição é fácil chegar aqui e dar glória a Deus. Mas é o mesmo que dá glória a Deus aqui, dá glória em qualquer centro. Somos vistos como inimigos do mundo. Olha uma criança chorando. Olha para o seu filho. O que vai ser do seu filho amanhã? O que vai ser do seu filho enquanto você ficar sentado na terra de Gósen aí? Eu já vou terminar. Irmãos, eu tenho visto a produção de muitos irmãos, de muitas pessoas evangélicas em rede social. Sinceramente, eu vejo pessoas colocando lá: o Pedrão casou com o Pedrão. E irmão vai lá: parabéns, Deus abençoe. Ô irmãos, é para chorar com um negócio desse. Que planeta você está? Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você teme a Deus ou não teme. Ou você acredita nessa palavra, ou você acredita na falácia do mundo. Que país você vive? Se fosse 1 ou 2,
mas várias pessoas dando parabéns para aquilo que afronta a palavra de Deus, felicitando o que afronta a palavra de Deus, se alinhando com o espinheiro. Espinheiro não dá sombra, e você vai ver todos os bosques do Líbano queimado, se você não acordar para a vida e entender que nós estamos em guerra. A sua consciência cristã pode mudar o mundo, se todos os cristãos se unirem. Nós conseguiremos mudar o mundo. Esse dia um padre falou uma coisa que eu gostei muito. Muitas pessoas travam uma guerra contra Deus, passam a vida sem ler a Bíblia, acende vela para tudo acontecendo, tudo vale para ele. Aí quando morre, todo mundo vai lá, descansa em paz, até crente, descansa em paz. Não tem paz na eternidade para quem passou a vida guerreando contra Deus. Não tem paz para quem passou brigando contra Deus. Se você quiser paz, comece a observar. Nós temos que orar sim, nós temos que aprender sim, nós temos que nos levantar sim. Nós não podemos sair do mundo, mas nós podemos transformar pela renovação da nossa consciência. Isso para quem tem consciência. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.